Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu fiz 24% de rentabilidade num único investimento e em menos de um mês. Para quem já me acompanha há mais tempo no canal e me conhece, sabe que eu faço vários tipos de investimento, seja na economia real, renda variável ou renda fixa. Mas o investimento de hoje que eu quero compartilhar com vocês é um investimento no mercado de opções. E antes da gente começar a falar sobre o mercado de opções, eu quero fazer um comentário aqui. Existem diversas pessoas que falam sobre os riscos no mercado de opções. É sim um mercado que possui uma complexidade, mas eu queria deixar uma pergunta para vocês aqui. O que é um investimento arriscado para você? Na minha opinião, o que é arriscado para mim é você não saber ou não entender onde você está pisando. Por exemplo, alguns investimentos têm um prazo de carência muito grande, num horizonte de 5 a 10 anos para frente. Esses investimentos por si só possuem um certo nível de risco, devido ao prazo, à carência. Imagina que você pode, no meio do caminho, ter um custo de oportunidade muito alto, de um outro investimento que seria muito melhor e que você poderia gerenciar muito mais adequadamente os riscos dele. Por isso, na minha opinião, o mercado de opções é um mercado que, embora seja complexo e volátil, é um mercado que não é tão arriscado, pois a gente possui ferramentas já disponíveis no mercado que ajudam a gente a controlar e gerenciar o nosso risco. Agora, falando sobre risco e sobre análise, eu sei que muitas pessoas nesse mercado, no mercado de investimentos, utilizam alguns tipos de análise para fazer os seus investimentos, seja análise técnica, análise fundamentalista. Eu já me considero de um outro tipo de análise. Eu gosto da análise quantitativa, por exemplo, onde eu consigo enxergar probabilidades ou uso os dados e fatos para realizar os meus investimentos. Mas comenta no vídeo abaixo aí qual tipo de análise você tem feito e como que você faz as suas análises. E antes da gente entrar de fato em como que eu fiz 24% de rendimento com um único investimento e em menos de um mês, eu quero comentar um outro ponto aqui. Como investidor e como um entusiasta do mercado financeiro, eu acredito que para a gente realizar alguns investimentos, a gente precisa ter alguns pilares bem claros na nossa mente. Os pilares que eu carrego comigo e que eu quero compartilhar com você aqui e de alguma maneira te ajudar. Quando eu vou fazer qualquer tipo de investimento, seja na renda fixa, renda variável ou na economia real, um investimento, por exemplo, de construção de imóvel, seja qual que for a natureza do investimento. Eu acredito que nós, como investidores, a gente tem que ter em mente alguns pilares fundamentais para fazer um investimento com clareza. Um desses pilares que eu considero é o quê? É você, antes de entrar no investimento, você tentar ter uma clareza ou ter essa clareza do quanto que você pode ganhar nesse investimento. Ou seja, o quanto que ao realizar um investimento, o quanto que eu posso ganhar com ele, né? Um segundo ponto, o segundo pilar aqui que eu levo em conta é olhar o quanto que eu posso perder. Ou seja, antes de entrar no investimento, eu quero entender minimamente qual que é o meu risco de estar entrando nesse investimento. Ou qual que é a probabilidade de fracasso dele, né? Quais são as chances de dar errado e o que acontece se der errado. Então eu quero, antes de entrar num investimento qualquer, eu quero saber qual que é o meu risco, né? E um terceiro ponto aqui é saber o prazo desse investimento. Eu posso entrar em investimentos que podem levar 5, 10 anos, né? Tem um prazo muito esticado, uma carência muito grande, mas nem sempre são interessantes para mim, para o meu perfil. Às vezes eu quero entrar num investimento que ele é mais curto, tem um prazo, um tempo menor. Entrar em investimentos que levem apenas um mês, tem um mês de carência. Então eu acredito que esses três pilares, eles formam um tripé fundamental para qualquer tipo de investimento que eu vou fazer, né? E que eu acredito que os investidores teriam que ter também a consciência, ou teriam que ter em mente antes de entrar em qualquer tipo de investimento. E para você que está começando a sua jornada nos investimentos, seja em qualquer tipo de investimento e principalmente mercado de opções, eu vou deixar destacado aqui acima no card uma série de vídeos que eu tenho preparado para ajudar os investidores a entender mais sobre o mercado de opções. E vou deixar também aqui no link da descrição do vídeo. Caso você tenha interesse, você pode acessar essa série de vídeos e aprender um pouco mais sobre esse mercado. Dito isso,
eu vou entrar de fato no investimento que eu realizei, onde eu recebi 24% de rendimento com uma única estratégia. E tudo isso aconteceu em menos de um mês. Para ficar mais próximo da realidade dos investimentos do brasileiro, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei R$500, joguei na minha corretora e com esses R$500 eu montei uma estratégia, uma estrutura de operação no mercado de opções, onde essa estrutura me pagou R$120 e eu fiquei com um saldo de R$620. Se você pegar esses R$120 e dividir pelos R$500 que eu utilizei para montar essa estrutura, você vai ver que eu fiz 24% de rendimento. Mas é isso, bora para a tela. Pessoal, eu estou com a tela da minha corretora aberta e eu estou aqui na seção de extratos e notas. E eu entrei na seção movimentações, tá? Aqui vocês podem ver o meu saldo atual. Lembrando que no mês passado eu comecei com R$500 esses investimentos. E eu realizei esse primeiro investimento e fiquei com um saldo de 619, 620, menos algumas taxas e emolumentos, ficou com R$619. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E agora, no mês atual, no mês que eu estou gravando esse vídeo, eu realizei um novo investimento. E esse saldo pulou para R$973, que é o que vocês estão vendo na tela, tá? Num outro vídeo, numa outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês essa segunda estratégia que eu montei. Praticamente aqui eu estou dobrando o capital em 2 meses em 2 estruturas financeiras que eu montei. Mas o meu foco do vídeo de hoje é mostrar esses 24%, esse primeiro investimento que eu realizei, tá? Como vocês podem ver aqui na tela, no dia 16/8 eu fiz um depósito de R$500 da minha conta pessoal para a conta da corretora. E aqui vocês podem ver, aqui tem alguns dados financeiros aqui, onde foi realizado esse depósito. E aí no dia 22/8 de 2024, eu fiz uma pesquisa na plataforma da Thrive para encontrar uma estratégia financeira que eu pudesse aplicar. E eu encontrei, eu vou mostrar daqui a pouquinho na tela, e no dia 23/8 eu montei essa estrutura financeira, eu montei essa estratégia financeira. E aí aqui vocês podem ver na tela, o valor da operação foi um crédito de R$120 da minha conta. Ou seja, eu recebi dinheiro para montar essa estrutura, tá? E como eu mencionei para vocês, o saldo final da operação ficou em 619,31 aqui. Tem lá alguns tributos, tem algumas taxas de emolumento, taxa de corretagem, etc. E aí não ficou 620, foi descontado alguns centavos, ficou 619,31. Bom, eu estou nessa tela aqui só para mostrar para vocês o extrato, né, da minha corretora. Mas eu quero mostrar para vocês também aqui a ordem que eu enviei no dia 23/8, tá? Eu vou abrir aqui então a tela e eu já mostro para vocês. Bom, aqui na tela agora, pessoal, eu acessei a seção de ordens e aqui eu filtrei o período do qual eu realizei essa ordem, que foi no mês passado, e aqui eu estou mostrando para vocês a ordem que eu enviei e foi executada, a ordem que me pagou R$120, tá? Como vocês podem ver, eu realizei uma operação, uma estrutura. Essa estrutura foi utilizado o ativo Banco do Brasil e os derivativos, as opções do Banco do Brasil I610 e a I620. Aqui são strikes diferentes e essa estrutura foi uma trava de baixa, tá? Eu negociei aqui nessa estrutura 1000 contratos, ou seja, comprei 1000 contratos e vendi 1000 contratos. E para cada contrato negociado, eu recebi 12 centavos. Como eu negociei 1000 contratos, eu recebi R$120 de crédito. E aí o que é interessante é que é o seguinte, essa série I, ela tinha um vencimento para o mês de setembro, 20 de setembro, né? Se você fizer as contas ali, dá um pouco menos de um mês. Pessoal, vamos lá. Quando eu montei essa estrutura financeira, eu recebi R$120 de crédito, tá? E era necessário que o papel ficasse abaixo de um preço de exercício. Caso você não saiba o que é preço de exercício ou strike, eu recomendo que você acesse aqueles vídeos de uma série aqui do meu canal, onde eu explico com detalhe o que são essas terminologias do mercado de opções, tá?
Mas de uma maneira resumida, o que tinha que acontecer quando eu montei essa estrutura? O papel ele não deveria oscilar ou passar de determinado valor. É isso. Então o papel se encontrava em determinado valor, vamos supor R$30, no momento que eu montei essa operação, e ele deveria ficar abaixo de R$35, tá? Isso é um exemplo que eu estou montando aqui, que eu estou mencionando aqui, tá? Mas só para vocês entenderem de uma maneira mais simplificada. Então, quando eu montei essa estrutura, eu queria que o papel do Banco do Brasil ficasse abaixo de determinado valor. E esse valor é justamente o strike e o preço de exercício da ponta vendida, que foi o BBAS I610 que eu mencionei aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês onde eu encontrei essa estratégia. Eu utilizei a plataforma da Thrive e essa é uma plataforma que encontra para mim, simula milhares de estratégias no mercado de opções. Bom pessoal, eu estou aqui na minha conta da Thrive e eu tenho dois ambientes basicamente aqui, tá? Eu tenho um ambiente de simulador e eu tenho um ambiente de carteira. O carteira é onde fica registrado todas as estratégias que eu simulei, tá? Então eu vou acessar aqui e vou procurar a estratégia que eu simulei no dia 22/8. Vou voltar algumas telas aqui. Bom, essa foi a estratégia que eu simulei na plataforma da Thrive e que eu utilizei para montar na Clear Corretora, tá pessoal? Então como vocês podem ver aqui, eu escolhi lá na simulação, eu escolhi um papel do Banco do Brasil e eu simulei que queria investir R$500, que foi exatamente o investimento que eu realizei, tá? E no momento que eu realizei essa simulação, a plataforma me mostrou aqui um retorno esperado de R$100. Só que entre o momento que eu simulei e depois que eu executei a ordem na corretora, eu consegui pegar alguns centavos a mais e eu recebi R$120 de crédito ao invés de só R$100, tá? Ó, como vocês podem notar aqui, a probabilidade de sucesso dessa operação no momento que eu montei foi de 65% e a data de vencimento, como eu tinha mencionado, ficou para 20/9/2024, pouco menos de um mês, tá? Na época do registro da simulação, o papel estava em 27,88. E aí a plataforma me mostrou aqui que eu deveria realizar uma venda em BBAS I610, tá? E deveria realizar uma compra em BBAS I615. No caso aqui, ela me sugeriu que eu negociasse 2.000 contratos. Só que aqui entra um detalhe, pessoal. Quando eu fui executar essa ordem na Clear, a plataforma da Clear não disponibiliza todos os tickers, todos os códigos de opções lá. Então só tinha o BBAS I610 e a compra era BBAS I620, como vocês viram agora há pouco na tela de execução de ordem, tá? E aí eu tive que negociar a 610 com a 620, que são strikes distantes, um pouco mais distantes do que os 610 e os 615. E aí ficou essa diferença, né? Ao invés de eu negociar 2.000 contratos, eu negociei somente 1.000 contratos e recebi R$120 de crédito, tá? Como a ponta vendida é a mesma, que foi a BBAS I610, a minha probabilidade de sucesso, ali de acordo com a plataforma da Thrive, ficou igual, pois a probabilidade de sucesso ali é em relação à ponta que eu vendo, tá? Voltando aqui para a tela da Clear, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o gráfico do Banco do Brasil, tá? Para eu ver o que aconteceu nesse período. Ó, pessoal, como vocês podem notar, eu estou com o gráfico do Banco do Brasil aberto aqui. E aí no dia 22/8, que foi o dia que eu montei essa operação, o Banco do Brasil estava aqui oscilando entre 27 e 28 reais, tá? Eu montei em 27 ou um pouquinho. No dia 20/9, por exemplo, entre 27,50 e 27,60 aqui, ó, como que a gente pode notar aqui. Então o papel teve um comportamento bem moderado ali e ficou nessa faixa de preço. Como ele não subiu além do valor estabelecido, eu fiquei com uns 24% de prêmio ali. Ah, Leonardo, e como que você montou esse investimento? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora um passo a passo simplificado do que eu fiz no dia, tá? Eu vou voltar para a tela aqui. E é o seguinte. No dia 22/8 eu entrei na aba de simulador. E aí aqui eu tenho 3 parâmetros, tá? Eu escolho o tipo da operação, entre call ou put, o valor de investimento
e a ação que eu quero investir. Então eu vou simular aqui como que foi que eu fiz no dia. Eu coloquei R$500, escolhi Banco do Brasil e simulei para encontrar uma estratégia. Na ocasião, me surgiu aquela estratégia que está registrada, tá? Na ocasião, me surgiu uma estratégia onde eu tinha 65% de probabilidade de sucesso e me pagava R$100. Na estratégia de hoje, lembrando que o mercado é dinâmico e os valores mudam a cada minuto, eu estou tendo aqui um retorno esperado de R$6 com uma probabilidade de sucesso de 95%. Aqui ele encontrou uma estratégia de trava de baixa, tá? E aí o que eu devo fazer é o seguinte: eu devo pegar a minha ponta vendida, minha ponta comprada, a quantidade que eu devo negociar e ir na minha corretora e executar essa estratégia. No caso da Clear, eu fiz o seguinte: a Clear possui um módulo que ajuda a gente a montar estratégias de opções, tá? Nesse módulo de estratégia de opções, no caso eu escolhi a trava de baixa, tá? Escolhi o Banco do Brasil. Meu vencimento na época foi 20/9, aqui está 18 de outubro. E aí eu simplesmente tenho que fazer o que, pessoal? Eu tenho que pegar aqui a ponta que eu tenho que vender, que é a J585, e selecionar aqui, ó. Selecionei a ordem J585 e a compra 600. No nosso caso aqui deveria ser a ponta comprada 600, mas como eu mencionei, a Clear nem sempre apresenta todos os strikes, tá? Eu não sei qual que é o motivo, talvez seja um motivo de liquidez, mas nem sempre aparecem os strikes, todos os strikes. Na plataforma da Thrive a gente já tem todos os strikes disponíveis. Mas voltando aqui, eu vou escolher uma outra ponta comprada. No caso aqui, a mais próxima que eu tenho seria 605, tá? Ao invés de 600. Nesse caso eu teria que negociar 600 papéis, tá? 600 contratos, com spread de 1 centavo. Só um detalhe aqui, pessoal. Como os strikes mudam, a distância entre os strikes mudam, a quantidade de contratos que eu devo negociar varia, tem que mudar, tá? E existe um cálculo por trás disso para você não exceder a garantia utilizada, tá? A garantia financeira. Então, no caso aqui, como os strikes são diferentes e eu peguei um strike um pouco maior, eu vou negociar uma quantidade menor e receber o mesmo prêmio ali, tá? A estratégia me sugeriu negociar 600 contratos e aqui na execução da ordem eu vou executar 300 contratos, tá? Bom, voltando aqui, no caso eu escolheria aqui 300 contratos com um spread de 2 centavos e eu receberia aqui R$6 sobre os R$500, tá? Lembrando que R$6 representa aqui um pouco mais de 1%. No caso, você tem que fazer sua análise, verificar se essa probabilidade é boa, se o retorno é bom também. E você pode ir simulando diversas estratégias aqui na plataforma da Thrive, até encontrar uma estratégia que pague um pouco melhor, por exemplo. Nesse exato momento que eu simulei, eu encontrei uma outra estratégia que paga um pouco melhor do que aquela anterior. E aí fica ao seu critério em qual estratégia você quer investir ou não. Foi assim que eu realizei 24% de retorno com um único investimento em menos de um mês, tá? A minha estratégia como investidor não é buscar rentabilidades mirabolantes, tá? Eu sempre prefiro encontrar estratégias que tenham probabilidade de sucesso boas, ou seja, tenham uma chance de sucesso muito alta. Dessa maneira eu consigo preservar meu capital, preservar meu patrimônio. E se você gosta desse tema de investimentos e quer aprender mais e quer ver junto comigo como que eu vou multiplicar esse capital ao longo dos meses, me segue e se inscreva nesse canal para acompanhar os outros vídeos dessa série, beleza? Te espero no próximo vídeo. Até lá!